duas ou mais deficiências que se encontram na mesma pessoa, nós chamamos isso de deficiências múltiplas. Sim, uma pessoa pode ter mais de uma deficiência, sim, ela pode ter até 3 deficiências ou mais, infelizmente, né? Bem, aqui a gente vai só fazer um comentário, tá? Principalmente sobre a surdocegueira. São casos raros, a surdocegueira não é tão comum quando a pessoa é surda e cega. Agora, pensa comigo, ser surdo já é difícil, ser cego já é difícil. Agora, imagine uma pessoa surda e cego, gente. É muito difícil, né? Por quê? O que a gente está falando, gente, de perder uma entrada sensorial. E o que é entrada sensorial? Para que eu aprenda, eu preciso trazer do meio externo, a aprendizagem é essa nossa comunicação com o meio externo. Durante toda a nossa vida, a gente faz essa comunicação com o meio externo. Então, para me aprender o que é a leitura nada mais é do que a interpretação de símbolos. Então, eu entendo que é o B. O B, né, tem várias referências em palavras que tem B. Mas para me entender o que é uma bola, eu preciso ter uma construção mental simbólica do que é uma bola. E a pessoa cega precisa tocar nessa bola, né? Ela precisa tocar nessa bola. Então, a pessoa cega, ela utiliza a audição como um suplemento, né? Ela vai desenvolver essa audição para que essa audição ajude-a no reconhecimento sensorial dessas informações. No caso da pessoa com deficiência surda ou cegueira, ela não tem a audição. Né? No caso da pessoa surda, ela precisa da visão para ajudar nessa entrada sensorial. Aqui, na surdo-cegueira, a pessoa nem tem a surdez, nem tem a audição, nem tem a visão. Então, essa pessoa, com certeza, é uma pessoa que precisa de muito suporte, precisa de muito apoio. Nós temos, inclusive, na surdo-cegueira, gente, nós temos a Libras que é feita na mão, na palma da mão. Eu não sei onde exatamente, quais lugares que tem esse curso dessa Libras, eu sei mais de certeza que na cidade de São Paulo tem uma associação de surdo-cegueira. E nessa associação eles têm o curso oficial desse tipo de Libras. Eu penso comigo, para mim, Libras é algo que eu achei difícil fazer, né? Eu não tive muita habilidade. Como eu já também disse, talvez porque não me esforcei o suficiente, não me dediquei. Mas eu fico pensando, gente, se já é difícil a Libra sozinha, por si só, imagine você ter que aprender esses códigos usando a palma da mão de outra pessoa para sentir, né? Eles se comunicam sentindo mais sensorialmente essa linguagem, né? Tudo ao nosso redor é uma construção simbólica, gente. Nós somos seres que damos significado a tudo ao nosso redor tem um significado. São os seres, são as cores, são as formas, são os cheiros, toda a nossa tudo sensorialmente ao nosso redor a gente cria significados. Mas nós temos outras múltiplas deficiências. Por exemplo, é muito comum no autismo a pessoa ter autismo e deficiência intelectual, ter autismo e cegueira, ter autismo e surdez, né? Sim, o autismo ele predispõe a pessoa para ter outras comorbidades, como são chamadas, quando essa outra deficiência, né, ela vem aliada ao autismo, geralmente é considerado o autismo a principal delas, né? E essas pessoas, né, que têm uma deficiência múltipla, seja síndromes, essas síndromes que acarretam, né, que tragam ou que resultam em uma outra deficiência, tá, que se atrelam, né, e ficam juntas ali, causando mais agravamento na condição daquela pessoa. Então, uma pessoa com deficiências múltiplas, ela
precisa ser uma pessoa público-alvo da educação especial. Por quê? Porque ela vai precisar de mais suporte do que outra pessoa. Se uma pessoa só com uma deficiência ela já é público-alvo da educação, imagine uma pessoa com duas, com três, com quatro, nem sei se saiu quatro direito. Perdão, é a cama, olhar para a câmera e fazer todos. Então, as deficiências múltiplas são essa associação na mesma pessoa de duas ou mais deficiências, tá? E esses comprometimentos vão acarretar atraso no desenvolvimento global, né? E na adaptação, na capacidade adaptativa dessa pessoa, né? E a capacidade adaptativa é toda a nossa condição humana de se adaptar à sociedade. Eu me adapto a cada ambiente que eu estou, tá? Então, uma pessoa com deficiência múltipla, ela vai ter mais necessidade de pessoas que a ajudem, de pessoas que consigam dar o suporte que ela precisa, né? Se ela é cega, o suporte de acompanhamento, mas também de descrição, né? Muitas cidades têm associações de descritores, né? Muitos eventos, se você tem eventos com inscrições de pessoas cegas, né? No Sinapse, aqui em Teresina, a gente tem uma associação, eu tenho, né, parceria com eles, então sempre que eu faço eventos, e nesse evento tem escrito pessoas cegas, eu faço a solicitação de um audiodescritor, né? Então, a gente paga por esses serviços, é uma entidade que precisa, né, faz esse serviço para a sociedade. Eu tenho no Sinapses uma professora que ela participa de muitas aulas nossas, ela ministra aulas, palestras, sempre que eu tenho eventos na área de estimulação, de neuropsicopedagogia, né? Ela dá aula, né? A professora Roberta, ela tem doutorado. Então, é aquilo que a gente disse, essa pessoa recebe um suporte, essa pessoa voa longe, né? Voa longe. Então, eu tive um aluno que faleceu no ano, acho que foi no ano passado, que eu não me engano, posso estar errada, professor da Universidade Federal do Piauí, pessoa, Maria, super divertido, foi nosso aluno de neuropsicopedagogia, né, o professor João, faleceu, uma pessoa com baixa visão, mas que ele dizia assim para a gente, dê sua aula, estou prestando atenção a tudo, e eu ficava, professor João, se eu precisar de alguma coisa, fale com a gente. Ele não queria ser tratado diferente, ele disse, olha, eu estou aqui, estou entendendo tudo, estou vendo tudo, né? E eu dizia para ele, olha, diga como é que a gente pode lhe ajudar, qual o suporte que você precisa, e deu muitas palestras no Sinapses, em eventos, em jornada de inclusão, né? Sempre que precisava, a gente estava. E uma coisa que a coordenação, né? No Sinapses a gente tem uma coordenadora muito conhecida, que é a Camila, e a Camila tinha o maior cuidado de quando tinha os materiais para as aulas, né? Então ela já sabia que tinha que ampliar aqueles materiais. Então ela mandava imprimir tudo bem ampliado para ele ler. Né, os trabalhos dele, ele sempre entregava, mandar por e-mail, não, ele mandava para a instituição, às vezes, quando ele não podia entregar, ele mandava alguém entregar, tudo entregue, ampliado, para que a gente para a gente corrigir, porque era do jeito que ele conseguia fazer. Né? Então, essas pessoas precisam de suporte, e com algum tipo de suporte, elas conseguem desenvolver suas habilidades, gente. Então, assim como as demais, seja com uma deficiência, ou seja com múltiplas deficiências, essas pessoas vão precisar de algum tipo de suporte. Pode não ser necessariamente o cuidador, né, o profissional de apoio, mas com certeza absoluta que a escola, a universidade, a faculdade, seja qual for a instituição educacional, ela vai ter que dar um suporte para esse indivíduo de alguma forma, né? E é muito importante ouvir a pessoa, né? O professor ter o discernimento, de ter o cuidado, de estar atento a essa pessoa, perguntar para ela como ela está, se ela está acompanhando, né?
É preciso isso. Por isso que é muito importante o professor, uma coisa, algo que eu reclamava muito na escola, quando eu dei aula de escola pública, é que eu começava o ano sem saber quem eram os meus alunos com deficiência, sabe? E isso é um erro. E acontece muito no ensino fundamental 2, muito, de você chegar na sala e aí você se depara com seu aluno com deficiência. Então, como é que você vai planejar uma aula se você nem sabia que tinha aquele aluno, né? Então, fora que a própria escola, muitas vezes, não tem recurso para essas deficiências, para aí o professor tem que se virar, tem que correr atrás, tem que ser ninja, né? É a realidade, gente, a realidade do nosso país. Maravilha? Aqui a gente encerra o nosso comentário aqui sobre deficiências múltiplas, e aí a gente vai para o nosso último tópico, que é sobre o autismo. Bora? A gente se vê lá.